Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, iniciamos o tempo do Advento, iniciamos o tempo da espera da vinda do Senhor, que habita no meio de nós. A liturgia deste primeiro domingo do tempo do Advento inicia-se com a leitura da profecia de Isaías, né? E eu gostaria de salientar alguns pontos reflexivos que, depois de rezar e pedir direcionamento a Deus Nosso Senhor, expresso através do meu canal uma reflexão que primeiramente sirva para mim e, com caridade, que possa ajudar a você também a caminhar em meio a essa nova forma, ou melhor, a essa modernidade que tem nos desafiado todos os dias a optar, a desejar estar com Deus. No versículo 2 do capítulo 2 de Isaías diz assim: acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Queridos amigos e amigas, estendendo-me um pouco mais no versículo 3, para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Aqui percebemos que todos os que desejarem viver com Deus se tornarão para Ele únicos e, de uma certa forma, serão colocados sobre as asas deste soberano Pai, que é nosso Senhor, que é nosso Deus. O Advento nos leva ao desejo de aguardar, na esperança, as melhoras necessárias que Jesus vem para colocar no nosso coração o desejo de estarmos pessoalmente ligados ao coração dele, e ligados ao coração dele, que possamos nos voltar para a humanidade e também desejar viver em paz com os nossos irmãos e irmãs, com os nossos amigos e também com os nossos inimigos. Estamos vivendo tempos em que muitas coisas estão sendo postas, estão sendo colocadas de acordo com as expectativas, seja na esfera racional, seja na dimensão científica, e muitas vezes estamos nos esquecendo de que também para nós é importante reavivarmos a fé que nos motiva tantas horas a ficarmos em pé. Crises podem ser superadas quando desejamos criar a diferença dentro daquilo que tantas vezes nos afasta dos iguais, dos semelhantes. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais filho de Deus ou menos filho de Deus do que o irmão ou a irmã. Nós temos chamados diferentes
E esses chamados, eles se unem quando desejamos viver com o coração aberto para caminhar, sobrevivendo em meio a tantos avanços tecnológicos, científicos, racionais, levando também a fé a modernizar, se necessário for, para que todos possam encontrar o verdadeiro sentido do Deus que é amor. No versículo 4, quando estamos vivendo o tempo de vigilância, ele nos ensina, no versículo 4 de Isaías capítulo 2, ele há de julgar as nações, separará então os escolhidos dos que não o desejam. Esse é o sentido dessa pequena introdução do capítulo 2, versículo 4. Ele há de julgar as nações. Somente Deus poderá julgar o critério escolhido de cada filho ou de cada criatura feita por Ele de caminhar sobre essa terra. E Ele nos deixa um convite no final da primeira leitura, no capítulo 2, do versículo 5 de Isaías, quando diz assim: vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Vamos voltar para Deus de acordo com aquilo que somos, com aquilo que temos, e permitamo-nos modelar por esse Deus que é tão bom e justo e só quer a nossa felicidade e o nosso bem. Deus é amor. Arrisquemos viver por amor. No Salmo responsorial, Salmo 121, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vivemos em um mundo em que há muitas possibilidades de cultura, de doutrinas, mas as doutrinas não podem, ou não deviam, pelo menos, nos afastar da irmandade de sermos todos irmãos e irmãs em Deus pela fé. Se Ele é nosso Pai, que possamos ter a alegria de estar em Sua casa e de por algumas horas poder também alegrar nossa alma e não somente desejar o prazer do corpo e do tempo, superlotando nossas comunidades em busca de carros e fortunas, em busca de todos os bens possíveis e imagináveis para satisfazer o nosso corpo, enquanto nossa alma padece. Quantos e quantas pessoas, quantos irmãos, quantas irmãs dependentes de calmantes, de antidepressivos, tem tudo o que o corpo precisa, tem dinheiro, tem poder, tem lucros, tem tanta coisa, bens materiais, mas a alma padece do verdadeiro sopro do Espírito Santo, padece da humildade nata que vem conosco através do nosso nascimento e que no decorrer do tempo a gente acaba perdendo por conta das nossas excessivas vaidades que nunca nos levam a nada. Na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo do 11 ao 14. Vós sabeis em que tempos estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A vinda de Jesus Cristo, feito homem, nos leva a entender o nosso despojamento para que Ele possa habitar em nosso coração, e não são os nossos erros que irá chamar a atenção de nosso Senhor, mas será tantas vezes a pureza de espírito com que nós
direcionamos ou caminhamos em meio a todas essas atrocidades que têm acontecido em nosso tempo. É a pureza de coração que Deus irá olhar. Os nossos erros, Ele sabe de todos. Ele sabe de nossas limitações. Ele sabe que tantas vezes os nossos vícios acabam embriagando-nos por conta de nossa fragilidade, nosso pecado e nossa vigilância não estar tantas vezes tão pronta para lidar com isso. Mas o que Ele quer de nós é entender se dentro desse coração ainda pulsa algo de tão bom, ou pelo menos que almeja essa bondade de viver pelo outro, dedicando-se primeiramente a cuidar de nós, para que cuidando de nós, nós também tenhamos forças para cuidar daqueles que Deus nos envia todos os dias. Precisamos ter uma cautela. Eu não quero ser radical, até porque eu conheço muito bem a minha vida. E no começo desse vídeo eu disse que primeiramente essa reflexão serve para mim. Eu não quero jamais apontar o erro ou o defeito do outro, ou cobrar que ele tem que parar de fazer isso ou aquilo, até porque é uma situação muito singular, que nós precisamos começar a entender a nossa fragilidade para poder trabalhar com ela em vista de poder abraçar o reino dos céus, como nos foi prometido por Deus, que Ele nos quer. Por isso São Paulo nos orienta para que nós possamos então revestir-se de Jesus Cristo, despojando-se ou procurando não colocar como primeira situação os nossos vícios, mas sabendo lidar com eles, que nós possamos escolher Jesus Cristo para ser o nosso Senhor e Salvador. Para finalizar, o Evangelho de hoje vem mostrar a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade nesse advento é a vigilância. E essa espiritualidade, meus irmãos, deve ser então revestida desse elemento principal que se chama vigilância. A palavra vigilância quer dizer cuidado, quer dizer vigiar é cuidar de si, cuidar da nossa vida, da nossa espiritualidade, das nossas relações, é cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida. Imagine um vigilante. O papel dele é cuidar daquilo que foi colocado sob sua responsabilidade. Ele precisa estar atento, ligado, precisa cuidar da melhor forma possível para que cada coisa aconteça de acordo com a responsabilidade do ato feito. A nossa espiritualidade se chama vigilância nesse advento. Todos nós somos vigilantes, todos nós precisamos cuidar da nossa vida com a diligência necessária. Cuidado exige responsabilidade, é sermos responsáveis por nossos atos, por nossas atitudes, por aquilo que fazemos, é prestar atenção onde devemos ou não ir, é prestar atenção naquilo que nos é dado, que nos é confiado a fazermos. Acima de tudo, em outras palavras, não podemos dormir no ponto. Imagine um vigia que dorme no ponto. Onde era para ele estar? De guarda, de sentinela? Talvez, se ele dormir, alguma coisa pode acontecer e ele será cobrado. Então chega alguém, acaba assaltando a sua vida, levando para o bueiro a sua história, e você acaba no dormir não percebendo que existem pessoas que infelizmente não optaram viver com Deus e optaram fazer o mal. Não quero aqui fazer uma política do medo, mas cuidado. Assim como existem bons, existem maus. Os bom intencionados e os mal intencionados. Cuide bem da sua casa, cuide bem do seu coração, cuide bem da sua vida, pois ninguém sabe a hora em que o Senhor virá.
Nenhum de nós sabe o dia em que nós iremos nos encontrar com Deus. A vigilância cristã nos chama a estarmos preparados a cada dia, mas não com aquela neura de que vamos morrer logo, por favor, que a nossa vida vai acabar. Não, é estarmos prontos e a qualquer momento podemos ser chamados por Deus e estarmos fortes para dizer: eis-me aqui, Senhor. Gostamos muito de improvisar as coisas, eu também gosto às vezes, sei que é errado. Vamos protelando as coisas e não colocamos nossa vida no eixo, no prumo, na direção, na correção e nos cuidados necessários para bem vivermos. Temos de viver o hoje como se fôssemos ao encontro de Deus no amanhã. Há uma outra coisa muito importante que eu preciso dizer. Não temos que cuidar da nossa vida ou fazer dela uma vigilância constante porque estamos preocupados quando vamos morrer, quando vamos nos encontrar com o Senhor. Quero que a minha vida esteja bem cuidada, ou seja bem cuidada, bem direcionada. Quero que a minha vida seja levada não só no final dela. Quero cuidar bem para que todos os dias eu possa dar glória a Deus e agradecer mais do que pedir por todas as graças que Ele nos tem derramado, meus irmãos. Por isso, é muito mais uma questão de amor do que uma mentalidade de medo de morrer, medo de que Deus apareça hoje e aí eu não estou pronto, mas que pelo menos eu tenho o desejo de amar e respeitar a todas as pessoas por suas opções, por seus caminhos, e que possa ser então eu esse exemplo de que Deus acolhe a todos e vagarosamente Ele vai mudando, Ele vai dando um molde necessário a tudo aquilo que pode ser que não esteja correto em nossa história, em nossa vida. Quem ama, cuida, e quem cuida, ora, reza, e pede a Deus o discernimento para nunca julgar, para que também não sejamos julgados. Que Deus e a Virgem Maria nos abençoe e nos guarde, e faça de cada um de nós seres humanos mais próximos. Senhor meu Deus, pela graça do Teu Sagrado Coração, acolha-nos e proteja-nos. Venha e habite no meio de nós novamente e faça com que o nosso coração possa perdoar, possa acolher, possa amar, possa respeitar mais e mais. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, e que a minha fé possa ser unida ao meu coração e à minha razão, e que a paciência tome conta do meu ser para que eu possa ser um homem de bem, um homem que respeite e ame a todas as mulheres e a todos os homens, mediante a tudo o que escolheram em suas vidas, que eu possa ser um religioso que nunca coloque o dedo sobre o rosto de ninguém, mas que as minhas mãos estejam sempre preparadas para abraçar fraternalmente aqueles que precisam do seu amor, e que minha vida possa ser um testemunho de amor, de vitória e de humildade. A humildade de poder caminhar sempre ao lado dos meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, e também ao lado dos meus inimigos, sendo a sua luz. Um dia vamos todos entender que o verdadeiro sentido da vida é viver com vigilância e com amor, respeitando a todos como se não houvesse o amanhã. Que Deus nosso Senhor nos abençoe e que possamos ter uma boa e santa semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.